Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao curso de acionamentos do ensino remoto emergencial, abordando o módulo 3, retificadores, primeira parte. Esta aula é baseada principalmente no material do professor Ledesma da Unila e no capítulo 3 do livro do Rashid. Nesta aula, você deverá estar apto a analisar, compreender circuitos com diodo e carga do tipo RC ou RL e carga do tipo LC ou RLC, além de ser capaz de analisar e incorporar em circuitos de potência os diodos de comutação. Por fim, aplicar os diodos para recuperação de energia para a fonte em circuitos de potência. Vamos começar então com os diodos em uma carga RC e RL. Neste caso, gostaria que vocês guardassem que sempre a corrente e a tensão tendem a um valor constante, quando a gente tem este tipo de carga. Vamos começar então esta aula com algumas definições. Primeiro, que os retificadores são conversores CA-CC, certo? De corrente alternada para corrente contínua. Então, a gente alimenta, por exemplo, com a tensão, no caso poderia ser da tomada, uma tensão alternada, 120 volts, ou 220, e a gente teria uma corrente contínua na saída, que a gente poderia aí determinar o valor, o valor desejado. Bom, além disso, nesses circuitos que nós veremos, nós empregaremos retificadores não controlados, ou seja, os diodos. Os retificadores controlados veremos somente mais adiante, após estudar os tiristores, que são, junto com transistores e diodos, os dispositivos mais importantes para formar os conversores. Ondulação ou ripple. Para os retificadores, esse é um conceito importante, porque a gente quer um sinal contínuo, mas frequentemente há componentes alternadas desse sinal de baixo valor. Então, caso não seja de baixo valor, é uma retificação muito ruim. Então ela tem um nome, ondulação ou ripple, isso faz parte também do tópico de retificadores. Algumas simplificações que faremos para maior facilidade de compreensão, de análise do circuito, são o tempo de recuperação reversa do diodo, quando ele passa para não conduzir, a gente vai considerar nulo. Além disso, a gente considera que a queda de tensão no diodo em condução é nula, ou seja, a dissipação de potência no diodo é nula, assim como a corrente reversa, a gente vai considerar a corrente reversa no diodo nulo. E componentes ideais, diodos, e isso está de acordo com a queda de tensão nula, diodos, resistores, capacitores, indutores e transformadores, todos os componentes que a gente vai ver nessas duas aulas, a gente vai considerar ideal, todos esses componentes, para facilitar o estudo. Bom, vamos começar então com o circuito RC. Aqui a gente fala numa chave CH1, onde está essa chave? Está aqui. E temos aqui um diodo dando sentido que a corrente pode circular, certo? Então a gente tem aqui uma tensão positiva constante, Vs, a gente considera ela maior que zero e constante. Vai circular uma corrente, aqui através da carga R e C, certo? Uma resistência e um capacitor. Certo? Se a gente aplicar, as leis de Kirchhoff aqui esse circuito, quando a chave fecha, e considerando o diodo ideal, e sendo esse o sentido da corrente, e considerando também, a gente vai considerar aqui a carga inicial do capacitor igual a zero, então VC0 igual a zero, 0 volts, então a gente consegue chegar nessa expressão, A gente quer aqui, através dessa expressão, determinar o I, Então a gente tem, pela lei de Kirchhoff, que o Vs, vai ser igual ao VR mais o VC, que é o que a gente tem aqui. E a gente pode substituir VR é igual a RI, e a gente sabe da relação
capacitor, que I é igual a C dV dt. Então, a gente pode isolar aqui o V e chegar à conclusão que a tensão no capacitor é 1 sobre a capacitância integral da corrente no tempo, certo? Mais o valor inicial da tensão que a gente vai considerar zero. Então, se a gente resolver essa equação diferencial, né, a gente consegue chegar na expressão para a corrente. Essa aqui seria, então, a expressão da corrente. Recomendo que olhem o apêndice do livro do Rashid para a demonstração. Né? Caso desejado, apenas me comuniquem e a gente pode verificar essas deduções. Mas a gente tem, então, que resolvendo essa equação diferencial, né? Essa é a expressão da corrente e ela é uma exponencial. Então, em t igual a zero, ela é igual a Vs sobre R, e conforme o tempo passa, essa exponencial, né, parte de um valor constante e vai caindo, se aproximando de zero aqui, né? Parte de um valor inicial, a exponencial em si, né, em t igual a zero igual a 1, e vai tendendo a zero. A tensão, a gente pode obter a tensão no capacitor, se a gente, simplesmente pela integral, né, como a gente já tinha usado aqui anteriormente a expressão da capacitância, sendo que o Vc é igual a zero. E se a gente substituir aqui, a gente vai ver que de fato, se colocar t igual a zero, dá 1 menos 1 igual a zero. Então a tensão na capacitância é Vs vezes zero, né, 1 menos 1 igual a zero. E conforme esta exponencial aqui, com o t aumentando, tende a zero, a tensão, para t tendendo a infinito, tende a Vs vezes 1, certo? Ou seja, Vs. Vamos então dar prosseguimento. O que é importante a gente observar, né? Que surge naquela expressão o parâmetro tal, que é a constante de tempo, que é igual a Rc, certo? O valor da resistência, o valor da capacitância, é o produto dos dois. É a constante de tempo de uma carga Rc, né? O que isso significa, né? Em outras palavras, que a gente vai ter uma queda, né? Se pegar aqui um valor inicial e aqui, né, no tempo, um intervalo igual a essa constante de tempo, se aqui for, por exemplo, uma constante k, quando tiver passado esse intervalo de tempo igual a constante, a gente tem aqui k sobre e, que dá em torno de 37%. Outro parâmetro importante é observar a taxa de variação do capacitor, né, da tensão do capacitor, ou seja, o dV dt. Esse é outro parâmetro importante em todos os circuitos que tem capacitores, né? Seria o quão rápido, né, aumenta, né, ou diminui essa tensão no capacitor. No caso aqui, está aumentando, né? E se vocês observarem, né, a gente simplesmente é a derivada daquela expressão anterior, né, que a gente viu de V de C. Para t igual a zero, a gente tem o máximo aqui, que vai ser igual a Vs sobre Rc. Então esse é o valor máximo para t igual a zero. Isso aqui vai ser igual a 1. E dVc dt é igual a Vs sobre Rc. A gente já comentou, mas há então a queda da corrente, né, de Vs sobre R, que seria o valor inicial da corrente até zero. E está realçado aqui, né, um intervalo de tempo correspondente a Rc, ou a constante de tempo, né, que aparece aqui. E ocorre no caso de uma queda, né, de até 37% do valor máximo. E aqui um aumento, o capacitor é carregado por uma tensão que é em torno de 63% do valor máximo, no caso a tensão da fonte. Então a corrente vai tendendo a zero, a corrente é máxima no começo. Conforme o capacitor se carrega, a tensão tende ao valor da fonte e a resistência tem corrente nula, né, circulando. Então, se a gente pensar, tem dois momentos esse circuito, né? Um momento inicial, que eu tenho a fonte alimentando e o capacitor é como se não existisse, né? Então eu tenho Vs e a corrente é Vs sobre R. E eu tenho um outro momento que o capacitor está carregado com a tensão da fonte, a corrente é nula e é como se a resistência ali não existisse, né? Então simplesmente tem o capacitor carregado e nenhuma corrente circulando. São os dois momentos, aqui o primeiro momento e aqui o segundo momento. E o capacitor, né, eu gostaria de destacar, ele é principalmente aplicado para quando a gente deseja obter uma tensão constante. É uma das principais aplicações de um capacitor no circuito de potência. O significado da constante de tempo a gente já relatou, então esse intervalo aqui está associado principalmente com esses dois valores aqui, da queda ou um aumento até um valor constante. E está relacionado a 1 sobre E, né, 1 sobre a exponencial.
Bom, vamos passar agora a um circuito com carga RL, né? Então a gente substituiu o capacitor por um indutor. Como eu disse no começo, a gente pensa em atingir tensões e correntes constantes. No caso do capacitor, a corrente tende a zero e a tensão tende ao valor da fonte. No caso do indutor, é diferente, né? Então vamos analisar aqui esse circuito. Novamente, a gente pode escrever que Vs é igual a VR mais VL, como está aqui, e a gente pode substituir o VL por L di dt, e o VR a gente já viu que é RI. Então essa parte aqui é devido ao indutor. A variação de corrente no indutor gera uma tensão. Bom, então vamos resolver essa equação diferencial para determinar a nossa incógnita, que é a corrente, e depois poder calcular as outras tensões. Bom, novamente, né, para comentar, quando a chave fecha, considerando que a corrente circula aqui, a gente vai considerar, né, então a chave fechada um curto-circuito, diodo conduzido nesse sentido um curto-circuito, e a incógnita que a gente quer determinar é I. Bom, resolvendo, a gente obtém que I de t é igual a Vs sobre R 1 menos a exponencial, e observem, né, que agora não tem mais o RC aqui, a nossa constante de tempo vai ser outra, tal vai ser agora L sobre R, e quando t igual a zero, a corrente é zero, não tem um pico de corrente, como no caso com o capacitor, que dava aquele pico de corrente. Aqui não, a corrente não tem um pico. E ela vai aumentando, certo? Então, quando t tende a infinito, a gente tem a exponencial ali tendendo a zero. A exponencial aqui de menos t r sobre L, certo? Para t igual a infinito. E, então, isso aqui vai tender a 1, ou seja, Vs sobre R. Então, a gente tem que a corrente se comporta como a tensão para o capacitor. Então, a corrente para o indutor é igual a tensão para o capacitor. Ela vai sair de zero e atingir um valor máximo ali, que nesse caso, o valor máximo é Vs sobre R. A tensão, por sua vez, seria o equivalente à corrente para o capacitor. Ela vai ter um pico e depois tender a zero, né? A tensão para o indutor. Como eu já destaquei, né? Observe a diferença, né, na constante de tempo desse circuito em relação ao circuito com carga RC. Como a gente viu no slide anterior, essa é a constante de tempo para um circuito RL. Bom, a taxa de variação da corrente no indutor, né, vai ser igual a d dt Vs sobre L e menos t RL. De novo, né, semelhante ao caso da tensão pro capacitor, essa derivada, né, vai ter o valor máximo para t igual a zero, né? A gente tem o valor máximo que é igual a Vs sobre L, né? Então esse é o valor máximo, ocorre para t igual a 0 segundos, né? E em muitos casos, né, visto que esse é o valor máximo, a gente se preocupa somente com esses valores iniciais, né? Então seria a variação da tensão no tempo para o capacitor, tem uma equação parecida, e a variação da corrente no tempo para um indutor. E normalmente a gente só se preocupa, então, não com a expressão toda em si, mas simplesmente com uma equação simplificada e com o valor máximo dela. Observem as diferenças nas curvas: capacitor, tensão, indutor, corrente. A tensão para o indutor, considerando V igual a L di dt, né, se a gente tem lá a expressão da corrente no indutor, do outro slide, então a gente pode obter que o V de L, né, a tensão no indutor, é igual a Vs, uma constante vezes a exponencial. Para t igual a zero, a gente tem VL igual a Vs, então há um salto de tensão, certo? De 0 para Vs logo que a chave fecha. E para t tendendo a infinito, a gente tem VL tendendo a zero, igual a corrente, ocorre com a corrente com o capacitor, né, o circuito RC. Observando as curvas agora, né, aparecem aqueles mesmos valores, né, estão ligados a 1 sobre E, e aqui nesse caso é menos 1 sobre E, e eles ocorrem para um intervalo de tempo igual a tal aqui. Sendo que a tensão no indutor é igual à tensão da fonte e depois decai para zero, e a corrente ela vai de zero até Vs sobre R. Então, os dois momentos que a gente teria, né, igual eu desenhei para o capacitor,
seria no começo a gente tem somente a fonte e o indutor se opondo ao crescimento dessa corrente aqui, né? O indutor não quer que essa corrente aumente rapidamente, então se a corrente é zero, a gente pode ignorar aqui a resistência. Conforme a corrente atinge um valor máximo, ela não varia mais e é simplesmente como se a gente tivesse esse circuito aqui, Vs e a resistência, né? E a corrente é dada simplesmente pela relação de Vs sobre R, certo? Então a gente tem como se fossem dois momentos também, né? Parte do momento que a indutância atua fortemente e depois simplesmente a dissipação de potência na resistência. Neste caso é importante destacar que as aplicações são para corrente constante que a gente põe o indutor. E aí, assim como a gente se preocupa muitas vezes no circuito com capacitor com a variação da tensão no tempo, com o indutor a gente se preocupa com a variação da corrente no tempo e ele é utilizado justamente para manter a corrente constante, né, em muitos circuitos. Conclusões então sobre diodos com cargas RL. Se o tempo é muito maior que o RL, a gente já viu, né, a tensão tende a zero e a corrente chega ao seu valor em regime permanente. Com a chave C1 aberta, se ela abrir e a gente tendo energia armazenada no indutor, o que ocorre? Surge uma grande tensão inversa. Então isso aqui ocorre se a chave CH1 abrir. Então se ela abrir, surge uma grande tensão inversa, né? Isso causam as famosas centelhas, né, ou flickers, sobre a chave, além de danificar o diodo D1. Então, conforme a gente fecha a chave, a corrente aumenta e tende a um valor ali em regime permanente constante. Ao abrir a chave, sem ter um caminho para circular a corrente, o indutor é contrário a isso e gera uma grande tensão inversa. Isso vai causar centelhas na chave e danifica o diodo D1, certo? Então, quando um indutor está conduzindo, é sempre bom ter algumas rotas para que essa energia possa ser dissipada, ou aproveitada na carga ou retornada para a fonte. E aí tem duas estratégias, então, para aproveitar mais essa energia do indutor na própria carga e uma outra estratégia que a gente vai ver para retornar essa energia para a fonte. Mas antes disso, né, vamos ver agora os circuitos RC e RCL, né? Só para destacar aqui é o diodo de comutação ou roda livre, ou também chamado de diodo em antiparalelo, que vai permitir que a corrente continue circulando para a carga. A gente tem um caminho de corrente assim e um caminho de corrente assim. E a gente já vai ver isso em mais detalhes. Isso que seria uma das soluções. Mas como eu falei, também tem a possibilidade de não querer retornar aqui para uma carga R, né, por exemplo, ou RL, mas querer aproveitar essa energia e devolver para a fonte. Também tem essa possibilidade que a gente vai ver. Aqui era só um exemplo de um diodo de roda livre. Então a gente tem ainda dois outros tipos de circuito, LC e RLC, que a gente vai ver mais um pouco, né, mais rapidamente. E neste caso, né, devido à presença de um elemento indutivo e de um capacitivo nesses dois circuitos, há a tendência de oscilação. Então, diferentemente do anterior, que ele a corrente e a tensão tendiam para um valor constante, agora tendem a oscilar. Então vamos começar nossa análise com o circuito LC. Nesse tipo de circuito, né, a gente tem um indutor e um capacitor. Temos novamente a chave CH1 e o diodo D1. Quando a chave fecha, a corrente tende a circular nesse sentido, né? Se a corrente quisesse percorrer a carga num outro sentido, o diodo não permitiria, certo? Porque ele estaria reversamente polarizado e ele funcionaria como uma chave aberta, né? Por mais que essa chave aqui tivesse fechada, o diodo em si não permitiria. E eu já falei que há a tendência das correntes e tensões serem alternadas. Então, o que acontece, né? A gente quer saber quem é essa corrente. Para saber quem é essa corrente, a gente tem que resolver, né? A gente aplica as leis de Kirchhoff. BS é igual a VL mais VC, VL é igual a L d dt e VC é igual a 1 sobre C integral de I dt. E VC a gente vai considerar aqui igual a zero inicialmente. Resolvendo essa equação diferencial, a gente chega na seguinte expressão para a corrente que circula no indutor e capacitor. Essa corrente vai ser igual a uma senoide. No entanto, observem que
ela assumiria valores negativos, certo? Mas devido à presença do diodo, isso não poderá ocorrer. Então, a partir do momento que essa corrente tenderia a assumir um valor negativo, indo nesse sentido, o diodo bloqueia, então não ocorre. A tendência é que apenas a corrente aumente, diminui e quando chega a zero, ali fique, certo? Ela não pode atingir valores negativos. A gente pode reescrever essa expressão simplesmente como a corrente de pico seno de ômega-t, porque quando seno de ômega-t é igual a 1, a gente tem o valor máximo aqui, ou o valor de pico, que é igual a Vs raiz de C sobre L. Caso vocês desejem verificar, né, essa expressão, basta vocês substituírem aqui e vocês vão ver que a solução está correta. Ou vocês resolvam, né, a equação. Quem que é o ômega aqui, né? Ômega é igual a 1 sobre raiz de LC, é a frequência de ressonância do circuito. E a corrente máxima, né, IP, eu já mostrei para vocês, é igual a essa expressão aqui. Bom, novamente, a gente tem que se preocupar com alguns parâmetros, como a variação da corrente no circuito. A gente pode calcular o DI/dt a partir da expressão para corrente e a gente chega nessa seguinte expressão. E o valor máximo ocorre quando o cosseno de ômega-t é igual a 1, e isso ocorre, por exemplo, para t igual a 0. E aí, novamente, a gente pode observar que o DI/dt é Vs sobre L, né? Igual a gente tinha obtido anteriormente. Então, a gente pode, de certa forma, reutilizar estas expressões em outras situações para ter uma ideia de qual que é a variação máxima aí da corrente e da tensão no circuito. A tensão sobre o capacitor pode ser obtida pela seguinte expressão. O Vc de t vai ser igual a 1 sobre c integral de 0 a t i dt. Substituindo aqui a expressão da corrente e fazendo a integração, a gente chega na seguinte expressão. Neste caso, a gente tem que a tensão vai sair de 0, né, para t igual a 0, isso aqui é igual a 0, e o valor máximo que essa expressão atinge é igual a 2, né, então vai de 0 a 2 Vs. Quando o cosseno de ômega-t é igual a menos 1, a gente tem 1 menos menos 1 igual a 2, ou seja, 2 Vs. Varia de 0 a 2 Vs a tensão no capacitor, ela vai se carregar. Então a corrente assume uma forma assim, né, oscilante, mas não pode assumir valores negativos. E a tensão, ela parte de 0 e atinge um valor máximo e fica lá constante. Porque o capacitor não pode se descarregar, certo? No circuito que a gente desenhou não tem como o capacitor se descarregar. A gente não está calculando, mas perceba que a derivada da tensão, assim como no caso anterior, vai ser proporcional a Vs e ao derivar vai ser proporcional a ômega também. E no caso o ômega é proporcional à capacitância. Não diretamente proporcional ou inversamente, mas aparece aqui 1 sobre C, então é uma semelhança também com o caso anterior que a gente viu para a variação da tensão na capacitância. No entanto, diferentemente do circuito anterior, não tem aqui a resistência. Vamos analisar com um pouco mais de detalhes essas curvas, né? Então, como eu falei, há uma tendência a oscilar, a corrente aumenta e depois tende a cair. O indutor segura essa corrente no começo e ela depois sobe e cai. O capacitor segura a tensão para não variar rapidamente e ele vai carregando até o seu valor máximo, que para esse circuito vai ser igual a 2 vezes a tensão da fonte. O valor máximo ocorre para T1 sobre 2 e o valor de instante de tempo em que a tensão no capacitor é máxima e a corrente chega a zero, né, novamente, é T1, que é π vezes raiz de LC. Como a gente acabou de dizer, então cai a zero a corrente e a tensão no capacitor é 2S. Fica de lição apenas para a gente que na presença de um LC, aqui a corrente tendeu a oscilar, mas devido ao fato de ter um diodo que não permite condução em outro sentido, né, essa oscilação nunca poderá ocorrer. E destaco, né, que a frequência de oscilação está relacionada a essa frequência de ressonância e fundamental do circuito, que é 1 sobre raiz de LC. Vamos passar agora a um circuito RLC. Novamente a chave vai fechar, o diodo vai querer conduzir corrente nesse sentido. Vamos partir de uma corrente inicial igual a zero e um V inicial no capacitor igual a zero, né? Condições iniciais nulas ou quiescentes. A corrente vai circular nesse sentido, isso aqui se comporta como um curto-circuito.
E se a corrente quisesse oscilar e ir para cá, isso não é possível por causa do diodo. A gente pode chegar na seguinte equação diferencial ao igualar, né, Vs com Vr, Vl e o V0. Essas três tensões. Quem que é o Vr? Então esse aqui é o Vr, esse aqui é o Vl e esse é o Vc. E esse aqui a gente vai considerar como zero. Resolvendo essa equação diferencial, uma forma é a gente considera condições iniciais nulas e, além disso, para facilitar a visualização, né, e o procedimento de resolução, a gente pode derivar mais uma vez. Então surge aqui um d2i dt2, o ri vira rdi dt e essa integral desaparece, né, e vira i. Além disso, a gente vai dividir por L, então sumiu o L daqui, surgiu esse L, dividindo nos dois. Então a gente vai resolver esta equação e a gente chega à conclusão que o capacitor vai tender a ser carregado com a tensão da fonte e a corrente de regime permanente será zero, resolvendo aqui esse circuito, certo? Então, devido ao fato do capacitor estar em série, né, ao fechar a chave, depois de um determinado tempo, esse capacitor vai carregar e a corrente aqui vai tender a zero. Uma forma de resolver aquela equação diferencial é aplicando o Laplace. Também peço que me avisem caso tenham dificuldades para aplicar Laplace, mas partindo daquela equação diferencial, a gente chega na seguinte equação e resolvendo essa equação de segundo grau, né, agora temos aqui uma equação muito mais fácil de resolver, né, do que a equação diferencial. A gente chega nos seguintes polos e agora a gente tem alguns casos dependendo dos valores de R, L e C. Pode ocorrer de o que está dentro da raiz aqui ser positivo, ser negativo ou igual a zero. Mas qual uma outra forma de ver isso, né? A gente tem o fator de amortecimento e frequência de ressonância, né? Ou frequência ressonante. Esse aqui é o fator de amortecimento e essa aqui é a frequência de ressonância, que a gente já viu no caso sem resistência, certo? Agora, com a resistência tem o fator de amortecimento que é diretamente proporcional à resistência. Quanto maior a resistência, maior o fator de amortecimento. A gente pode reescrever a solução dessa equação aqui de segundo grau e as raízes, né, ficam então em função de alfa e ômega zero, o fator de amortecimento e a frequência ressonante. Agora, para encontrar esses três casos aqui, eu não vou pensar mais em RLC, mas vou pensar em alfa e ômega zero. E quando alfa é igual a ômega zero, ele é criticamente amortecido. Alfa maior que ômega zero, ele é sobreamortecido. Alfa menor que ômega zero, ele é subamortecido. Qual uma forma de ver isso, né? Então, se isso aqui deu zero dentro, é crítico, porque vamos ter S simplesmente igual a menos alfa, com multiplicidade 2, né? Ocorre para dois polos o mesmo valor. Além disso, se alfa maior que ômega zero, então esse valor é maior que esse, logo a gente tem dentro da raiz um valor positivo. Se é um valor positivo, então a raiz de um valor positivo é real. Hein? Aqui a gente tem raízes iguais, aqui a gente tem raízes reais, e no outro caso, que o ômega zero ao quadrado é maior que o alfa ao quadrado, vai dar negativo, né? E surge então um número complexo, então a gente tem raízes complexas. Como ficaria então a solução? O primeiro caso a gente já discutiu, alfa igual a ômega zero, raízes iguais. E aí, como tem dois polos iguais, essa é a solução do sistema. E a gente tem aqui um elemento proporcional a t. Caso seja sobreamortecido, temos duas raízes reais. E elas têm que ser negativas, senão vai para infinito, certo? Assim como esse S1 aqui também. Caso seja subamortecido, né, alfa menor que ômega zero, então a raiz é complexa e, consequentemente, a gente tem aqui uma frequência de ressonância na presença de amortecimento. Ela não é a frequência de ressonância fundamental, mas é uma frequência de ressonância do sistema amortecido. E ela aparece aqui, esse ômega R. Então, a parte real da raiz vai para cá e a parte imaginária da raiz vem para o cosseno e o seno ali. Então essas são as soluções dependendo do valor aí do coeficiente de amortecimento e frequência de ressonância do circuito.
Ou seja, como a gente tinha visto para o sistema LC, podemos ter aqui também uma oscilação e uma frequência ressonante, que não é a fundamental, pela presença de uma resistência, mas há uma oscilação da corrente. E essa senoidal amortecida é muito empregada nos circuitos de eletrônica de potência. Bom, a gente viu os 4 tipos de circuito, né, com cargas diferentes. Circuitos com carga RC, RL, LC e RLC. E a gente observou o que acontece com a tensão em corrente. Enquanto em um tende a atingir valores constantes, em outros a tendência é de oscilação. E o que seriam, né, então, esses diodos de comutação? A gente viu os principais objetivos dos diodos de comutação é dar continuidade à circulação de corrente. Além disso, eles servem também para proteção de chaves. Então são 2 pontos fundamentais. Continuidade da circulação de corrente para um meio de ou dissipar ou fornecer a energia do indutor para algum componente e também acaba servindo de proteção para impedir que surjam centelhas ou tensões grandes em indutores no circuito. Então, pensando naquele nosso circuito anterior, né, se eu tenho uma chave CH1, ela fecha, né, uma corrente flui para a carga, certo? Quando a chave C1 é aberta, tem que ter um caminho para continuar fornecendo corrente para a carga, né? Então eu quero que continue sendo fornecida essa corrente para a carga. Então eu preciso de um outro caminho. A chave C1 abriu, aquele diodo foi inutilizado. Por onde que eu vou conduzir, né? Então surgem aqui, né, um diodo DM de comutação, roda livre ou freewheeling diode. São os 3 termos aí para esse diodo de comutação. E tem 2 modos de operação que a gente vai ver. Então esse aqui era o circuito anterior, a chave CH1 e o D1. A gente inseriu aqui o diodo DM. Quais são os 2 modos, né? M1 chave fechada. Se essa chave está fechada, a corrente circula aqui. Ela não pode vir para cá, então a corrente vem para cá. E a gente tem o circuito RL que a gente viu anteriormente. Quando essa chave abre, o que ocorre? Ele entra no modo 2, em que a corrente agora vem por aqui e é fornecida a carga RL, né? Nossa carga aqui RL. Então, em um deles não tem esse diodo, que é esse circuito, e em outro não tem essa parte aqui, só tem o diodo de roda livre. Então, observe que em um momento vem corrente da fonte e em outro momento vem corrente circulando pelo diodo de roda livre. Quem está fornecendo essa energia para o circuito? No primeiro momento, a energia vem da fonte e é armazenada aqui. No segundo momento, a energia que está armazenada no indutor sai e continua fornecendo energia aí para resistência. Esta equação a gente já viu anteriormente, né, para a corrente 1 de T, que seria, né, Vs sobre R 1 menos a exponencial. Né? O que quer dizer isso? Né? Quando T é igual a zero, a corrente é igual a zero. Então a corrente parte de zero. Quando eu fizer T tendendo ao infinito, ela vai aqui tendendo ao valor máximo. Quem que seria o valor máximo? Né? T tendendo ao infinito, isso tende a zero, então isso tende a 1. Mas está multiplicado por Vs sobre R. Né? Então, vai de 0 até Vs sobre R. No caso, a gente aproxima por uma reta. Aqui, essa reta, a gente viu que o d e dt, né? Essa reta aqui tem a pendente aproximadamente, né? Ou pegando no instante t igual a 0, proporcional a Vs sobre L, como a gente viu, né? Então a gente pode até aproximar isso aqui por uma reta, que vai tender aqui ao valor máximo, é claro, né? Quando a chave é aberta, tem uma corrente alta circulando no diodo, certo? Então, essa corrente, graças ao diodo de roda livre, ela pode circular. Então, se eu estou aqui no instante T1, por exemplo, eu atingi aqui um valor de corrente,
e ele pode continuar circulando, né? Só que o que acontece? Ela vai agora decair, né? Eu tenho lá um valor alto de corrente e vai aos poucos tender a zero e a tendência é exponencial. O parâmetro que está aqui é o chamado I1. Esse I1 é simplesmente eu substituir na equação anterior, no I1, o valor de t igual a T1. Então eu substituo aqui t de 1 na equação anterior. É o que aparece aqui. Então esse é simplesmente o valor I1 no instante de tempo T1 que eu abro a chave. Se esse tempo é suficientemente grande, né? Então dá tempo de carregar ao máximo e dá tempo de descarregar ao máximo. Aí a energia no indutor, eu quis dizer, né? Então ele oscila entre 0 e 1. E o I1 aqui seria o valor máximo no caso, né? I1 aqui vai ser Vs sobre R, porque é aquele momento que o indutor não conta mais, só conta a resistência. Então a corrente é determinada pela relação da tensão da fonte com a resistência. Isto é caso esse intervalo de tempo seja muito grande. Conforme eu diminuo esse intervalo de tempo, a tendência é que carregue e descarregue sempre um pouco e tenda a um valor constante. E isso aqui é aproximadamente linear, essa variação. Então, retomando, o modo 2 começa no instante de tempo que a chave é aberta. No caso, está circulando uma corrente na carga e ela continua circulando pelo diodo de comutação, sendo que a chave CH1 lá agora está aberta. Então a gente tem que resolver a equação. A equação diferencial agora se torna somente dependente da carga RL e o diodo de comutação a gente considera a tensão, queda de tensão nele igual a zero. Então, resolvendo essa equação, a gente chega na seguinte expressão para a corrente I2, ou a corrente durante o modo 2, e a gente já tinha visto que ela parte de um valor I1 e tende a zero se o tempo é suficientemente grande. Como eu disse, a corrente cai exponencialmente até zero em T2, caso esse T2 seja muito maior que LR, caso contrário não. O que seria esse caso contrário não? Então, por exemplo, T1 é o intervalo de tempo que a chave está fechada, né? Então, se a frequência que eu aciono essa chave for muito alta em relação ao LR, então não dá tempo de carregar e descarregar completamente, certo? Por fim, o último tópico da aula será sobre transferência da energia armazenada no indutor para a fonte através de um diodo. É importante que vocês tenham a noção de que isso é possível. Se a gente considerar um circuito ideal sem perdas, né? Então a gente ficaria com, por exemplo, né? Se a gente colocasse aqui o diodo de comutação, a corrente sempre ficaria circulando, né? E a gente não estaria dando uso para a carga do indutor. Então, o que a gente poderia fazer quando essa chave aqui abre e a gente tem essa energia, né, aqui no indutor? Então, uma possibilidade é ter um novo indutor acoplado a esse primeiro e eu posso transferir, então, a energia desse indutor para cá e depois mandar essa energia para a fonte quando essa chave está aberta. Quando a chave está fechada, a corrente circula assim, né? Quando a chave abre, a corrente vem por aqui e retorna para a fonte, como a gente viu. Então, simplesmente eu tenho aqui o acoplamento de dois indutores e um diodo de retorno para minha fonte, para fornecer essa energia e não ter simplesmente ou não exercendo nada, né? Como no caso que não tem uma carga, ou não correr o risco de prejudicar, por assim dizer, né? Danificar a minha chave, ou os meus diodos do circuito, né? Então, esse aqui é o circuito que a gente tinha no slide anterior. A gente pode rebater aqui no secundário o circuito, né? Na verdade não é rebater, mas reescrever o circuito, redesenhar. E a gente chega na seguinte conclusão, né? Isso aqui era aquele circuito que a gente já tinha sem o segundo indutor e o diodo. E aqui então é o circuito extra que pega a energia desse indutor e retorna essa energia para a fonte. Então essa fonte
é a mesma que essa, a gente apenas redesenhou o circuito. O indutor, então, da nossa carga aqui se comporta como um transformador. O secundário do transformador é conectado com a polaridade invertida justamente para poder retornar essa energia. E esse enrolamento, né, do secundário também pode ser chamado de retorno, realimentação ou feedback winding. Enrolamento de retorno ou realimentação. O LM aqui é chamada de indutância de magnetização. Bom, a gente ainda pode fazer mais uma simplificação, né? A gente reescreveu aquele circuito e agora a gente pode eliminar o transformador fazendo as conversões, né? A corrente do secundário no primário aparece multiplicada por A, as tensões do secundário no primário aparecem divididas por A, e o A é dado por essa relação, né? Que está aqui é a mesma relação para vocês. Então a gente apenas redesenhou aquele circuito e ainda sumiu com o transformador para facilitar a visualização, né? Então o que ocorre nesse circuito? Quando a gente tem essa chave fechada, a corrente circula nesse sentido para o indutor. Quando essa chave abre, a corrente pode circular nesse sentido e retorna para a fonte, né? Apesar de estar rebatendo aqui e tal, não se confundam, mas é simplesmente a fonte. Então, tem esse retorno aqui através desse diodo. E a energia do indutor pode ser acoplada e retornada para a fonte. Os dois modos de operação que eu citei, então, CH1 fechada e depois quando a chave abre. No modo 1, CH1 fechada. Então, a gente vai considerar corrente circulando assim. E o AI2 aqui é igual a zero, ou seja, isso aqui, né, retornando para a fonte, não ocorre. Já no modo 2, a gente não tem esse primeiro elemento, o I1 é igual a zero, e a gente tem corrente nesse sentido, que estamos chamando de I2, que seria a corrente do secundário, né, que aparece justamente no modo 2, uma coincidência aqui de notação. Então, nesse primeiro, o D1, na verdade, é esse diodo aqui de retorno, ele está aberto, né? Então, eu vou colocar aqui, porque ele está polarizado reversamente. A corrente, portanto, é igual a zero, igual a gente discutiu. E aplicando as leis de Kirchhoff, resulta numa tensão nesse diodo, né, igual a esse valor. Então, sempre que for utilizar esse diodo ali de retorno, é importante ter consciência de que ele estará sujeito a uma tensão maior que a tensão da fonte, certo? Depende aqui da relação A de espiras. Mas cai uma tensão grande nessas chaves. É sempre importante ter ciência de que elas podem abrir, né, de forma indesejada. Neste caso, não temos uma resistência no circuito, certo? Então, com a chave fechada, a tensão da fonte cai sobre o indutor. A gente tem essa relação aqui para o bipolo. A corrente, né, que a gente obtém resolvendo essa equação vai ser igual a VSLM de T. Se a gente derivar, a gente obtém exatamente, né, VS sobre LM, uma constante. Então, essa seria a solução dessa equação diferencial. Ou seja, né, a corrente varia de zero, supostamente até infinito, mas é claro que a gente está chaveando o circuito, né, mas varia então até um valor máximo. Se for igual a T1, né, esse valor máximo vai ser VS T1 dividido por LM. E aqui variou linearmente nesse caso, né. Quando o circuito tem resistências muito baixas também, né, há a tendência dessa variação aqui linear. Durante o modo 2, o circuito simplificado está aqui, né, o modo 2. O que ocorre? Há uma descarga, né, de retorno para a fonte. E essa descarga também a equação vai ser muito parecida com o I1. E caso a gente deixasse um tempo infinito, né, tenderia a zero. Como eu falei, a corrente flui através
do secundário retornando para a fonte. Esta aqui é a nossa equação diferencial, muito parecida com a anterior, mas agora surge o elemento A. E o I de 0 é a corrente inicial, no caso eu falei em I1, mas é a corrente inicial. Para t igual a 0 aqui tem uma corrente inicial. E conforme o tempo aumenta, essa corrente iria tender a 0, certo? Descarregando o indutor na fonte. O tempo de condução desse diodo 1, para atingir o valor 0, né? Basta a gente encontrar o instante de tempo que a corrente é 0, vai ser igual a I0 vezes ALM dividido por Vs. E a gente viu que isso aqui era o instante de tempo que eu chamei de T1. Né? Então, o tempo de descarga tende a ser a T1, e aí então ele é proporcional aí ao enrolamento que a gente deu, a relação de espiras, né? do enrolamento ali de acoplamento. Por fim, né? Como eu já comentei, quando T2 chega ao fim, atinge esse instante de tempo aqui AT1, toda a energia do indutor é devolvida à fonte. Bom, era isso para a aula de hoje e até um próximo vídeo.